Olá, como não morrer? Sobre isso que vamos meditar. Diante de tantas mortes, o que poderíamos dizer? Use máscara, de preferência 2 máscaras. Faça uso do álcool gel. Mantenha a distância social e evite aglomerações. Nesses dias, tudo isso é importante de ser feito realmente. Mas a morte é uma realidade amarga e impiedosa, e ela não respeita nenhum tipo de crença, de raça ou de classe social. A morte é impiedosa. Mas a pergunta ainda é a mesma: como não morrer? Num cenário de morte e tristeza, veja o que Jesus disse a Marta, irmã de Lázaro que havia morrido. João capítulo 11, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, nesse momento de dificuldade, num momento de morte, de tristeza, então Jesus faz 3 declarações a Marta. E ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Foi a primeira declaração que ele faz. Ele também diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ele fez essas 3 declarações. Meus irmãos amados, neste planeta inteiro, em todas as gerações passadas e futuras, só Jesus é que venceu a morte. Ninguém venceu a morte. Todos os bilhões de pessoas que viveram neste mundo e morreram continuam em seus túmulos ou onde foram sepultadas. Mas Jesus não, o túmulo dele está vazio. Olha, uma leitura tremenda. Lucas capítulo 24, dos versículos 1 ao 6 diz: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou e Jesus está vivo. É o único neste planeta que venceu a morte, que ressuscitou e que está vivo. Por isso que ele teve autoridade para fazer as 3 declarações a ela. Ou seja, ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Ele também disse: aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E ele disse: quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, meu irmão e minha irmã, ele teve autoridade para poder
fazer essas declarações, ainda tem autoridade e sempre terá essa autoridade, porque ele venceu a morte e está vivo. Só poderemos vencer a morte através de Jesus Cristo. Depois que Jesus fez as 3 declarações a Marta, ele faz uma pergunta. A pergunta que ele faz a Marta é: você crê nisso? Você acredita nisso que eu estou falando? Bom, a pergunta é a mesma para mim e para você. Você crê naquilo que ele declarou? Na verdade que ele declarou, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Você crê nisso? Essa é a pergunta para mim e para você. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu preciso salientar que no dia do seu funeral, do meu funeral, no dia do funeral, não vai adiantar ter uma placa atrás do caixão escrito o versículo de João capítulo 11, versículo 26 e 25, aonde está escrito: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Muitas vezes nós vemos essa placa lá, mas essa placa não vai adiantar nada naquele dia. Você precisa crer nisso hoje, nesta vida. Ele diz: quem vive e crê em mim nunca morrerá. Ele tem uma vida eterna, bendita e maravilhosa, preparada para aqueles que creem na sua palavra. Como não morrer? Como não morrer? Só com Jesus isto é possível. Viver com ele uma vida eterna, bendita e maravilhosa. Amém. Oremos. Pai amado e glorioso Deus, eu peço que a fé dos meus irmãos sejam fortalecidas no Senhor e na vida eterna que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor Deus amado, que a tristeza saia e a alegria da tua salvação fique no coração dos meus irmãos. Mas se há alguém que está assistindo esse vídeo e não crê, Pai querido, que esta pessoa possa crer da tua palavra, assim como Marta creu, Senhor Deus amado. Possa, Senhor Deus amado, este meu irmão, esta minha irmã, crer, para que ele possa então ter um encontro maravilhoso com o Senhor. Ele venceu a morte e em nome de Jesus venceremos também. Assim pedimos, Pai, e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como vencer a morte? Com Jesus Cristo, nosso Senhor, que venceu a morte, que ressuscitou, que está vivo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que voltará para nos buscar desta terra. Aleluia, aleluia. Meu irmão, que Deus abençoe você. Minha irmã, que Deus abençoe você grandemente, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a você. Amém?